Olá, gata, garota, menina, mulher. Esse é o Chá de Canela, a tua roda de amigas em formato de videocast. Eu sou Bruna Lima. E eu sou Ana Carolina Matos. Puxa tua cadeira, pega tua xícara de chá e vem conversar com a gente. Bom, Ana, no episódio de hoje a gente entrevista a Tiane Mello, que é dona do perfil Manga Poética, que tem as frases mais descoladas sobre singularidades do Pará, empoderamento feminino, amores e entre outros assuntos, né, Tiane? É Sim. isso mesmo. Bem-vinda, Tiane. Obrigada por aceitar o nosso convite. Esse é o nosso debut, né, oficial, o nosso primeiro episódio que a gente vem aí com um novo formato de plataforma que a gente vem trazendo como videocast agora, essa temporada do Chá. E é isso. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, principalmente de duas mulheres. Sempre gosto de estar conversando e falando sobre o Manga Poética, né? E sobre essa vasta gama de coisas que o Manga Poética traz, né, aí na internet. Então, eu sempre gosto de estar conversando sobre o manga. Podem me convidar, inclusive, para conversar mais. Ah, pode deixar. A gente tá adorando estrear contigo, porque eu tenho certeza que vai bombar esse episódio. E vai bombar mais ainda, Tiane, porque a gente vai trazer aqui pra roda um assunto que tá muito Em alta, muito né? em alta, falado em várias rodas por aí, não só por mulheres, mas principalmente também por homens, que é o assunto Red Pill, que é um grupo, na verdade, é um grupo organizado por homens, que já vem crescendo bastante nos últimos tempos. Uns dizem que é um grupo que começou lá atrás, na década de 70, assim quando começou o movimento feminista, né? Quando o movimento feminista se organizou, e aí seria um grupo, digamos, de oposição. Mas hoje em dia tem essa nomenclatura, né? Red Pill, que vem crescendo na internet, e a gente quer debater um pouquinho aqui contigo, falar sobre esse movimento. Tu, que és uma mulher, uma menina jovem, que está ali presente na internet, achei legal a gente te convidar justamente para falar um pouco desse movimento. O que é que tu percebe? Tu acha que os teus seguidores estão antenados com relação a isso? Teve alguma influência no manga? Porque o manga poética, ele é muito leve, né? É uma coisa muito singular de cultura paraense. Mas a gente viu que esse movimento, ele cresceu para além ali daquele quadrado de homens, assim. Ele tomou proporções muito grandes que atingiu, inclusive, outros perfis na internet. Eu acho importante, só uma coisinha, antes da gente começar, explicar o que é o Red Pill, né? Porque tem muita gente que nem sabe, inclusive homens também não sabem, que o Red Pill é um movimento que reforça a masculinidade, que tem todo um manual a ser seguido, e várias pessoas aqui no Brasil vêm seguindo esse manual como algo que é tipo, como ser o macho alfa, como seguir aí um caminho. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho agora, o que é que tu conhece desse movimento? Bom, o Manga Poética em si, né? Eu, além de estar presente no perfil do Manga Poética, eu tenho o meu perfil também pessoal. Então, eu sempre gosto de estar antenada no que está rolando, né? Eu também atuo em outras plataformas, sem ser o Instagram. Então, tudo da internet está interligado, né? Então, as influências, elas sempre vão chegar de alguma forma. No Manga Poética, por eu falar basicamente com mulheres, o meu público, mais de 90% é feminino. Então, quando eu vou falar de empoderamento, né, eu sempre tô ligada no que está acontecendo para eu falar coisas também atuais, né? Então, de certa forma, sim, isso chega, né, com alguns comentários, por exemplo, quando eu falo sobre empoderamento feminino, sobre essa presença da mulher, alguns comentários negativos sempre aparecem. Isso é inevitável e, tipo, desde que eu criei em 2020 o perfil, tem gente que critica, tá bom, porque eu sempre falo sobre moleca doida, né, sobre essa questão da mulher se empoderar de fato. E sempre vai ter o comentário negativo, né? E ele muito está interligado também com esse processo, né? Dessa masculinidade tóxica, dessa questão de a mulher viver nesse papel submisso. Então, tudo de fato está interligado. Eu não sei se com essa noção de que faz parte desse movimento, que é o Red Pill, né? Porque muitas vezes essas práticas, essas ações, elas não estão, de fato, eu não sabia que fazia parte disso, mas é uma ramificação, né? Desse processo. E no Manga Poética, eu vejo sempre isso, desde que eu criei. Desde que eu me posicionei, porque o Manga Poética, ele sempre se posicionou, né? Com as questões feministas, com as questões políticas. Então, essa crítica e esses comentários sempre aparecem. Sempre aparece. Mas eu não me eximo de falar, porque eu acho que o Manga Poética também, ele já traz
esse perfil, né? As pessoas esperam. Se eu não me posicionar, aí sim os meus seguidores, de fato, Eles já vão vão te- me cobrar. Aham. Se eu me posicionar, quem vai me criticar são pessoas que não conhecem o Manga Poética. Os meus seguidores, eles já vão, de fato, compreender que eu vou me posicionar diante de alguma situação. E nessas questões do empoderamento feminino, basicamente é o meu nicho hoje atual, é falar sobre o empoderamento feminino, né? Dessa mulher, até porque eu, além de ser influenciadora, eu também sou empreendedora. Então, eu faço parte de um ciclo de mulheres. Então, nesse ciclo de mulheres, nesse nicho, a gente também se comunica, a gente sabe o que está acontecendo, né, na internet, esse movimento, então a gente busca se fortalecer. Eu acho que é muito sobre isso, né? É preciso que a gente se informe. Muita gente fala assim, não vamos falar sobre isso, para não dar ibope, né? Para não deixar isso crescer, mas isso já está acontecendo, é inevitável. E a gente sabe que quem usa muito a internet, o algoritmo até sabota a gente, né? Sim. Porque às vezes eu não tô procurando nada sobre isso, eu consumo outro tipo de conteúdo e tá lá aparecendo aqueles vídeos, né? Dos homens fazendo comentários totalmente que depreciam a imagem da mulher, né? Que colocam a mulher nesse papel de submissa totalmente. Uma mulher que não pode, por exemplo, pedir um copo de cerveja. Então, e aí eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque o Manga Poética também é sobre isso, sobre esse fortalecimento da mulher enquanto provedora. Quando eu me coloco como uma mulher empreendedora, eu tenho ali um sustento, né? Então, a mulher que, por exemplo, ela não tem uma formação, ela não tem como prover, ela fica nesse papel mais, né, de mulher submissa, né? Ela fica mais, como é que eu posso dizer? Refém dessas situações. Então, eu acho bacana, eu sempre estar falando disso. A gente faz formação, eu e esse grupo de mulheres, né? Que eu acho que também é uma forma da gente ir de encontro a isso, né? Porque conscientizar, né? Trazer essa mulher para esse local de conscientização de que ela pode, sim, pedir um copo de cerveja e ela não vai estar sendo... tipo vulgar. Assim, isso, vulgar. E não vai ficar nesse papel, né, de esperar do homem, o que o homem vai esperar dela. Não existe isso. Tem até um conteúdo, assim, que tu falaste sobre esses conteúdos que a gente é bombardeada, né? Tem uma linha agora de coaches, assim, de energia feminina e energia masculina. Que a energia masculina é muito voltada para a esfera pública, né, social e trabalho e relacionamentos de modo geral. E a energia feminina é voltada para essa esfera privada, religiosidade, família. Então é aquela coisa de... A recatada do lar, né? Exatamente. Aquela coisa da mulher ter que seguir ali aquela cartilha que inclusive, homens e mulheres têm ensinado como essa mulher pode conseguir essa energia feminina, para ela ser cortejada pelos homens, para ela ganhar flores. E aí tem uma problemática envolvida aí, justamente nessa questão que isso vai contra a mulher provedora. Por que a mulher não pode trabalhar também? E, às vezes, esses conteúdos as pessoas vão consumindo, talvez até não entendam o impacto disso, né? Na nossa percepção sobre nós mesmas, assim. Mas dentro... eu tenho que me comportar assim, porque senão aquele homem vai me ver de uma maneira muito masculina. O que é o ser masculino, afinal de contas, né? É porque dentro desse manual deles tem essas regras, assim, eles estipulam, ele como homens, estipulam como a mulher deve se comportar. Uma mulher interessante para eles é essa mulher padrão, que segue uma linha tanto estética como de comportamento. É a mulher padrão, é a mulher recatada do lar, é a mulher que não vai chegar lá no bar, vai pedir a cerveja. Então tem todo um padrão de comportamento, de pensamento também, que deve ser seguido, e eles ensinam os homens de como eles devem escolher as suas mulheres. Elas devem seguir essa cartilha, porque senão é o sinal de alerta. Essa questão estética eu acho que é muito forte. E quando eu falo disso também no Manga Poética, é muito sobre isso, porque a estética, por exemplo, da mulher paraense, ela tá totalmente fora do padrão, né, que a gente tem aí de padrão de mulher bonita, né, mulher dentro aí desses... Midiática, né, do que esses homens esperam. E também esses homens, eles seguem um padrão, se a gente for perceber, né. Eles têm esse padrão estético também. Então, eu sempre falo muito pra mim... Do que eles querem, né? Não que eles sigam esse padrão, porque a maioria que exige muito... Exato, mas a mulher, ela precisa estar nesse padrão, né? E é uma corrida desesperada. E eu também falo muito sobre isso no perfil. Eu gosto de falar sobre a mulher que
eu me cuido por conta de saúde. Tem que ser esse foco pra mulher, né? Não porque tu queres caber... O teu corpo nunca que vai caber... Eu jamais vou entrar no manequim 36. Eu tenho essa consciência. E aí, isso também eu sempre tô falando com as minhas seguidoras sobre esse processo. Estrutura corporal tem uma série de coisas, Gente, sobre né? a forma que a gente se alimenta. A mulher, tipo, aqui, basicamente, todo mundo toma açaí depois do almoço com farinha. Então, tipo assim, é uma coisa que... Aí, isso cria... Esse movimento, eu sempre falo para as seguidoras que, gente, enquanto a gente está gastando energia nisso, a gente poderia estar canalizando essa energia para diversas coisas, para estudo, para, enfim, para de fato criar coisas, né, pra gente. Porque às vezes a gente gasta uma energia tão forte nisso, de tentar se cuidar, de tentar se encaixar num padrão e dessa corrida muito desesperada desgastante. E não vale a pena, não vai te levar pra canto nenhum. De fato, a gente precisa, eu sempre falo, né? Eu tô nesse processo, inclusive, no Manga Poética, de me cuidar, de buscar essa transformação mesmo, porque eu acho que isso faz parte, né? Com certeza. Mas, sempre pontuando, gente, a gente precisa criar essa nova ideia de que a gente não precisa se encaixar nesse padrão. Por alguém, E aí, né? Alguém estipulando. e esse movimento é muito forte, isso. Eu sempre vejo, é o que muito aparece pra mim sobre isso, sabe? Tipo, ai, como é que eu vou ficar com uma mulher gorda? Que não... Gente, Falam isso eles de forma falam, muito aberta. É muito aberto, sabe? Isso até me assusta Me nas assusta redes sociais, muito. porque às vezes a gente pensa que a rede social ela vai filtrar, de certa forma, né? O conteúdo que vai pra isso, mas a gente vê que não. Totalmente. Que essas coisas... São Pra pulverizadas, né? própria rede, É importante. não é como... pra própria rede não vê isso como violento, né? Violento, muitas vezes, é uma Pode mulher até gorda ver. que posta uma foto de biquíni. Pode até ver como Aí é violento, censurada, mas né? é uma questão, é monetização. Para eles é interessante. O discurso do ódio, ele dissemina muito melhor e gera grana. E a gente vê isso, por exemplo, uma mulher gorda que não pode fazer um ensaio sensual e compartilhar, porque ela é cortada da Exato. rede, enquanto um corpo magro consegue postar normalmente. Então, tipo, a gente vê isso, e isso um pouco me assusta na internet, me incomoda, assim, às vezes eu fico, meu Deus, eu tô aqui, eu trabalho com isso, mas isso me incomoda muito. E, tipo, nesse movimento também, quando a gente tá falando, existe o outro contraponto, né? Que são os blue pill, né? Que são os os trouxas. homens, que são os homens que são, tipo, eles chamam de ingênuos, né? Que são ingênuos que ainda não conheceram. Eles falam assim, trouxas, são alienados pro mundo. Que eles são submissos às mulheres, eu acho assim, meu Deus, cara, até me assusta isso, porque chega a ser uma coisa assim, cara, isso existe, é um movimento que existe, muito. é um pensamento que eles, de fato, têm. Não é assim uma coisa, uma brincadeira, uma ironia, não, é uma coisa mesmo. Quando tu escuta, tu pensa assim, meu Deus, isso aí, eles estão brincando com isso, tu não consegue acreditar que isso é uma verdade, uma pessoa tá falando com toda a sua E isso convicção. é sustentado por uma estrutura, né? Que é essa estrutura do patriarcado, que é essa Sim. estrutura que também tem bases nas questões políticas, né? Que isso é importante também falar, que isso é um outro ponto também que eu acho importante, que eu sempre gosto de pontuar também no Instagram, que é a presença da mulher na política, né? Enquanto a gente não É verdade. tiver, porque assim, Não ocupar muita esses gente lugares, fala, né? ai, já existe, já ampliou. Gente, existem mulheres de fato que estão comprometidas com as pautas femininas e existem outras que não. Então a gente também precisa ter, né, pesar e equilibrar isso de que a gente precisa de representantes que de fato levem as pautas. Porque enquanto a gente for minoria, esses pensamentos eles vão ser disseminados, eles vão refletir nas leis, né, nas questões de políticas públicas. Então, tudo isso está interligado. E eles nesse viram processo. moeda mesmo, né? Tudo na rede social. Hoje a rede social passou daquela fase de só conectar com amigos para ser realmente um negócio, né? As pessoas geram conteúdo ali para vender, no final das contas. E como tu falaste, a gente é muito bombardeado com esses conteúdos, porque esses conteúdos eles estão sendo vendidos, eles estão sendo patrocinados, as pessoas estão ganhando milhares de reais, às vezes até milhões, vendendo manuais e vendendo esse tipo de conteúdo, né? Inclusive tem uma estudiosa que ela conseguiu se infiltrar eu esqueci o nome dela agora. Ela conseguiu se infiltrar nesses grupos para ela estudar, né? Para entender como é que funciona. E, de fato, como a Bruna falou, parece que é inacreditável, parece que está muito distante da gente, mas não. É aquele cara que realmente prega que as mulheres são interesseiras, que as mulheres que já transaram são sem valor, que as mulheres que têm filhos são sem valor, que as acima de 30 anos não servem mais para nada. Então, são discursos que estão ali muito próximos da gente, né? E como tu falaste, se a gente não combate isso, se a gente não ocupa os lugares de discussão, os lugares de poder, fica realmente muito difícil a gente conseguir sair dessa opressão, né?
que a gente vê hoje em dia por meio das redes sociais e que passam das redes sociais, né? Vai para o mundo real também. Nessas discussões de pesquisadores, que eu também não lembro o nome, eu escutei esse podcast, que ela dizia assim, que há uma diferença de misoginia para o machismo, né? E também ela levanta uma seguinte questão, que esse discurso do ódio contra as mulheres, que é a misoginia, inclusive, eles não passam o pano nem para mulheres que apoiam eles. Eles criam nomenclaturas, assim, odiosas por mulheres que apoiam esse movimento, que concordam com esse movimento. Ou seja, eles não passam o pano nem para quem está ali do lado, nem para a mulherada que está ali do lado. E sabe o que eu acho mais interessante e intrigante? Porque a macharada lá, que é um seguidor muito fervoroso e muito fiel, eles mesmos falam, cara, se esse cara não os coaches, né? Se esse cara não segue, eu não quero nem ele do meu lado. Ou seja, esses homens que estão seguindo esses coaches, eles não são respeitados nem pelo coach, né? Que está ali dando aquele ensinamento todo. E eles enxergam esses homens até como os babacas em certos momentos. Porque eles dizem que quando o homem não chega num patamar, esse homem, então, nem deve ser respeitado. Porque não está seguindo ali uma... E tem tanto homem bobo, né? Que fica ali seguindo, querendo seguir as normas, achando que vai ser esse cara... se encaixar, né, nesse padrão. Até porque existe muito isso. Eu acho que até... Eu não sei se é mais forte nesse processo do masculino em si, dessa questão do pertencimento, né? De ser aceito e de... Essa socialização, né, dos homens. Isso eu vi até no último programa que eu estava assistindo sobre vários processos de estupros coletivos, inclusive, tipo, como o homem, ele age nesse contexto de coletividade muito para ser aceito. A gente vê muito isso. Eu não sei se... Assim, enquanto a minha trajetória, enquanto mulher, eu não me vi tão pressionada a seguir certos comportamentos quanto eu vejo homens sendo pressionados, né? E isso também, quando a gente fala que o machismo, ele não afeta só a mulher, ele afeta diretamente o homem, é também sobre esse processo, né? Porque a gente fala muito do machismo enquanto o nosso local de mulher, né? E o homem, ele não percebe o quanto ele é afetado por essa estrutura, exatamente, né? Machista, porque muitas vezes é mais nocivo pro homem, de fato, porque o homem, por exemplo, que é sensível, o homem que tem traços afeminados, ele é muito taxado. Então, ele não consegue se encontrar nessa coletividade, né? E isso tem muito disso quando o homem é adolescente, né? Desse pertencimento. E isso começa... E isso é legal porque eu também, além de influenciadora, além de empreendedora, eu sou professora. Então, eu vivo esse contexto escolar e eu vejo o quanto, tipo assim, por exemplo, eu trabalho com educação infantil e já é muito forte isso nas crianças. Nos meninos que não querem pintar de rosa, nos meninos que não querem brincar com panelinha. Então, eu também, enquanto professora, eu tento desconstruir ao máximo esse processo. Mas é isso que eu queria entender. Já que tu entrou nessa questão de que tu tem esse contato, né, com crianças, tu percebe que isso tá mais livre para eles lidar com essas questões? As crianças, elas não têm esse bloqueio. Elas vêm com esse bloqueio da família. O primeiro contato que elas têm, a primeira formação, é o núcleo familiar. Então, o núcleo familiar, ele traz todo esse preconceito, traz todas essas questões. Mas as crianças em si, no momento em que tu vai desconstruindo, vai conversando, vai mostrando. Eu sempre gosto de transformar os meus alunos em chefe de cozinha. Eu falo pra eles que eles vão ser chefe de cozinha, ou não sei o quê. E aí, isso pra eles é muito, muito rápido e muito natural. Eles brincam com a panelinha, eles brincam com a boneca, eles brincam que vão levar a boneca pra UPA. É uma confusão. Mas assim, eles não têm esse processo. Eles são muito crianças. Mas a gente percebe quando eles chegam com esse processo já enraizado. E são crianças de 3 anos, 4 anos. Ou seja, a gente percebe que isso vem sendo construído e que a gente precisa ir lapidando e cortando esses processos. Então, é por isso que a gente precisa mesmo disseminar esses debates. A gente não tem que deixar esses debates só no campo ali, nesse nosso nicho, nesse nosso... A gente acaba ficando nessa bolha, né? Mas, por exemplo, as famílias, as pessoas adultas, elas disseminam isso, de certa forma, né? Aquele papel fechadinho, o papel da mulher, a menininha que vai... pra escola e brinca de boneca e pinta um negocinho de rosa, e o menino que brinca de bola e pinta de azul. Então, isso já é muito enraizado e a gente precisa trazer esses debates para fora dessa nossa bolha, né? Porque eu entendo, por exemplo, que o manga poética tem um alcance legal,
Nossa, é incrível. Eu tenho 123 mil seguidores. Mas isso não tá nem perto do que de fato precisa ser alcançado, né? Eu falo para aquela minha bolha ali, né? Quem eu alcanço já são aquelas pessoas que de fato gostam do manga. Mas levar essa fala para outros locais também é importante. Por isso que eu gosto muito de falar dessa rede colaborativa que eu faço parte, de mulheres, que é muito legal. São várias empreendedoras, tem mães, enfim, é muito legal e a gente, de fato, trabalha esse lado social. Por exemplo, a coordenadora de tudo, né, a idealizadora, que é a Nasla, ela sempre... vamos falar com as mulheres que trabalham com artesanato lá na Águas Lindas. E aí já leva uma fala de empoderamento e tenta fazer esse lado social, porque também é de fato importante, né? A gente falar para essas outras mulheres que não têm acesso à internet de fato, ou que se tem acesso... São esses conteúdos que, enfim, que não de fato, esse nosso conteúdo de fato não alcança, né? E levar isso para mais mulheres e falar sobre isso, eu acho também importante. A gente está sempre falando, né? Com mulheres e para as mulheres. Para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? Porque eu entendo que o Instagram, ele hoje é uma ferramenta que alcança muitas pessoas, mas se a gente for parar para pensar... O que são 120 mil seguidores, por exemplo, até para Belém. Nem entrega tudo, né? Porque a plataforma mesmo, exato, ela vai eu alcanço tirando. o quê? Diariamente, eu tenho 123 mil, eu alcanço 30, 28 mil. Se for uma postagem que alcance mais, 55 mil. Mas se a gente for pensar até para Belém, para o nicho de Belém, é uma coisa muito reduzida, né? É muito interessante mesmo a gente tirar essas discussões, como tu falaste, dessa nossa bolha. Uma amiga que a gente tem o mesmo pensamento, a gente tem ali uma mesma vivência, a gente está ali vivendo praticamente no nível socioeconômico parecido. Isso. Né? Então, é uma discussão que, beleza, é importante, mas precisa alcançar outras mulheres de fora justamente dessa bolha, né? É por isso que eu acho que isso tem que vir nessa questão que a gente bate, né, das políticas públicas, para que, por exemplo, as escolas... os outros setores sociais estejam também comprometidos com essas pautas, né? Porque a gente sozinha fazendo... tudo bem, a gente vai alcançar, né? Fazer projetos e tudo para levar isso, mas precisa desse impulsionamento mais da base, né? Desse processo das escolas, por exemplo, trazer essas discussões, formações para as famílias. Até porque... tudo começa de forma, uma opinião colocada por esses homens, como, a mulher não deve se vestir assim. Começa dessa forma, mas termina na violência física, no feminicídio. Começa de uma forma que parece ser branda, digamos assim, que não é, mas parece, mas termina de uma forma muito... O caminho é longo e é devastador, assim, tem muito sofrimento. As mulheres, elas acabam... se enquadrando e vivendo, tendo essas vivências por não conseguir, de repente, identificar, né, o perigo. E também eu acho importante a gente falar e pontuar que, por exemplo, muitas vezes a gente entende isso como opinião. E eu acho que não é uma opinião, não né? Sim. Porque a gente tem que muito diferir do que é opinião e o que é, de fato, uma fala violenta, né? Uma fala agressiva, uma opressão. Porque às vezes a gente, essa é a minha opinião. Não, cara, não é a tua opinião. Isso é uma violência que tu estás cometendo. Tu não pode emitir esse tipo de opinião e achar que tá tudo bem porque é o que eu acho. Não. Isso é uma violência. Isso vai culminar nos aumentos do caso de feminicídio, né? Eu acho que até aqui no Pará, se eu não me engano, Ananindeua é uma das cidades mais violentas, que tem maior índice de casos de feminicídio no Brasil. Então, isso tudo a gente precisa, né? Então, aí que entra todo esse comprometimento político, social, de que a gente precisa entender esses processos, né? E que essas opiniões, né, que são, no caso, recheadas de violência e de opressões, elas não podem ser normalizadas, né? Então, sempre que a gente vê... E a gente se torna chata, né? A gente se torna a mulher chata, né? Que todo tempo tá... o mimimi, até mimimi. O tempo todo a gente tá combatendo. E, tipo, tem épocas que eu até confesso, eu falo, gente, tá bom. Vou descansa militante um pouco, né? Sim. Porque senão a gente se torna até uma pessoa assim, tipo... não aguento, essa pessoa vive falando, vive reclamando, vive... Problematizando, né? Eu me torno esse tipo de pessoa até na internet. Tudo eu tô lá comentando textão.
Textão. Eu digo, meu Deus, aí o pessoal fica lá me criticando horrores, porque eu comento tudo, eu vejo uma notícia assim, eu não me calo, eu vou lá, às vezes, eu nem vou pelo perfil do Manga Poética pra eu não ser cancelada, eu vou já no meu perfil pessoal, eu vou lá e comento, porque eu não consigo ver e não emitir minha opinião, eu tô sempre lá, falando, combatendo e, enfim, mas a gente se torna essa pessoa chata. Entre uma das violências, assim, que eles comentam é com relação à idade da mulher, que é colocada em debate, que eles fazem uma comparação, dizendo que a mulher, por exemplo, a partir dos 30 anos, ela já não tem o mesmo valor sexual, o valor mesmo de estética. Eles entram muito em contradição. Aí, ao mesmo tempo que eles dão um tapa, eles falam assim, claro que tem muita mulher que é gostosa aos 30 anos, sabe? Eles ficam tentando ali no morde E é meio que a lógica que a gente também absorve, né? Tipo, exatamente. Chegou os 30 anos, eu fiz 30 anos, Sim. até eu aí tava... já dá uma Ai, meu Deus, crise. fiz 30 anos. Eu Tipo, ei, também. mana, para que eu tô Dá uma loucura, que crise você tá total, nova. porque é algo muito imposto de forma muito E é violenta. muito essa questão também da maternidade, né? Dessa pressão da mulher. Sim, eles comentam ela isso tem também. esse prazo de validade. Muita gente fala, a mulher tem prazo de validade pra engravidar até os 35. E tá aí, mano, a outra que engravidou, A Cláudia Raia. né? Ela Olha que aí, diga. engravidou naturalmente. E tipo assim, é muito essa lógica. E eu acho interessante a gente falar que tem toda essa lógica deles, né? E quanto isso a gente absorve. Absorve E muito. até a gente que tá nesse exercício, todo o tempo de combater, de se autocriticar e de estar por dentro, a gente não fica isenta desses processos, fica. né? De se, meu Deus, A gente eu absorve, tô né, velha. isso. Ai, eu tenho que fazer uma... Ai, meu Deus, tô feia. Então, tipo, a gente também fica nesse Claro. processo, nessa lógica. Porque é uma interna, pressão né? muito Até porque é uma forte. pressão que a gente tem da mídia, né? A gente nunca vê mulheres parecidas com a gente na TV ou em cargos assim, ou tida como uma mulher bonita. Então, eu até fiz, assim, uma época, eu peguei, assim, minha rede social, tirei todo mundo que eu seguia, até pessoas que eu gostava, mas que me faziam mal, assim, eu ver a foto e dizer, meu Deus, eu não sou assim. E aí eu comecei a seguir pessoas, bora ver aqui alguém que seja parecido comigo. Até pra isso... Uma se aceitação, tornar né? mais leve, Mais assim, comum, na né, rede assim. social pra mim, tipo, eu tô vendo uma mulher aqui de biquíni, tá parecido com o meu corpo, bacana, vou tirar uma foto aqui. Então, também, essa lógica a gente absorve muito, né? Demais. Quando eu era adolescente, eu assinava Capricho, né? Aí tu falando disso, era um padrão, assim, umas Nossa, os meninas colírios, adolescentes. né? Os colírios e as meninas modelos na capa. As loiras ou as ruivas, muito magras. E eu sempre ficava assim, meu Deus, eu sou muito feia. Eu não sou nada parecida com essas meninas, né? E isso realmente, isso vai entrando. A gente que é adulta, a gente já fica impactada. Imagina uma adolescente que ainda tá formando, né? O que acredita como... O que vê como belo, né? Como Os padrões, real, né? os padrões, assim. E por muito tempo eu ficava com aquela coisa, assim, na minha cabeça. Meu Deus, eu não sou parecida com as meninas da Capricho. E nunca vou ser parecida, né? Daqui de Belém do Pará é impossível. É muito eu difícil. eu sou adulta, mas sofro com isso, total. Me sinto muito pressionada por essa padronização. Fico sempre muito preocupada. Mas uma coisa muito interessante que tu falaste, quando a gente estava falando de machismo, que o próprio homem acaba sofrendo com isso, é pura verdade. Tanto que, olha como eles usam. Eles usam o discurso de que quem morre mais de suicídio é o homem do que a mulher. É verdade. O homem sofre muito mais com suicídio do que a mulher. Mas eles mal sabem que é por eles mesmos criarem esse estereótipo de que o homem não pode chorar, não pode desabafar com os amigos, porque vai ser o trouxa ou o panaca. Eles mesmos, né, é uma coisa muito contraditória, porque eles criam ali um modelo que eles não sustentam. Eles não conseguem fazer, no caso, essa autocrítica também, né, desse processo. Porque, geralmente, sim, os homens, eles sofrem com essa pressão, né? A mulher, muitas vezes, ela tem uma rede de apoio, Sim. né? Ela tem aquelas amigas em que ela chora, em que ela compartilha as dores, e aí, aquela troca de Com opinião. certeza, uma E até por terapia. a gente viver, de fato, muito oprimida, né? A gente cria, de fato, essa resistência, Sim. essa rede de amigas e de ajuda pra gente também ir sobrevivendo. O homem não. O homem, ele guarda, ele não expressa, ele tem dificuldade de se comunicar. Isso eu percebo pelas minhas relações mesmo, até com os colegas de trabalho. Eu percebo, assim, as mulheres, por isso que muitas vezes a gente é taxada, né? De histérica, é porque a Sim. gente, de fato, a gente consegue externa as emoções, né? O homem não. O homem já é mais difícil, ele E não é um padrão consegue colocado lidar. por eles mesmos, né? É o padrão Pela sociedade. dessa caixinha do homem
que tem que ser o provedor, que tem que ser rígido, que tem que ser forte, que tem que ser... Gente... Sim, nem os coaches eles conseguem alcançar, né? Com Os certeza. padrões estão aí para nunca serem alcançados, né? No final das contas é isso. A lógica, de fato, é essa, né? Viver nessa corrida. Até porque, quando a gente vai falar desses padrões, isso move uma estrutura. Toda uma estrutura. Sim. De pressão estética, de pressão econômica, né? E muitas vezes o homem, ele sofre por isso. Porque o homem, ele tem que ser bem-sucedido. Exatamente. Né? Ele não pode simplesmente cuidar dos filhos. Aquilo ali vai ser uma coisa, assim, surreal pro homem, Essa troca né? do papel, né? Essa inversão, né, do papel, muitas vezes, pela própria família, ele vai ser julgado, né? Pelos amigos. Então, não há, de fato, essa rede que, de fato, acolha um homem que, por exemplo, entenda esse processo de cuidar dos filhos. Eu vejo muito isso, eu até sigo nas redes sociais, uma família que ela trabalha e ele fica em casa e tudo. E, tipo, muita gente critica nos comentários. Eu fico, gente, deixa a vida do homem e da mulher. Eles estão vivendo felizes. Ele tá cuidando das filhas e, tipo... E as pessoas ainda têm, né, essa barreira. E isso afeta diretamente. Total. Os E homens. sabe que outra coisa interessante deles é com relação à frustração, porque a gente se pergunta, quando a gente vê todo esse discurso, né, de ódio, de como deve seguir um relacionamento perfeito, de acordo com eles, a gente, meu Deus, que ódio eles têm das mulheres. Mas eles geralmente procuram seguir, muitos dos homens passam a seguir, né, esse modelo Red Pill a partir de uma frustração. Ou que levou um chifre, ou que, sei lá, levou um fora de uma mulher, ficou com aquele ranço. E aí, né? E olha aí, muito... olha aí o caos da saúde. Olha aí o caos da saúde pública. Um negócio de um psicólogo resolvia. Um negócio de uma terapia, já resolvia. mais o acompanhamento ali, né? Exatamente, entendeu? E até esse rompimento da lógica de que, cara, por que a mulher aguenta um casamento de 50 anos levando 1000 chifres e um homem leva um chifre que é simplesmente matar a mulher, e é um ódio que não consegue se controlar. Então, não que a mulher esteja certa de assumir um relacionamento sendo chifruda por 50 anos. Mas olha como não faz sentido algum. É uma disparidade, né? Não faz sentido algum. Se a gente for parar pra pensar, não faz sentido, mas para muitos homens faz total sentido. Esse peso, né, de que a ação da mulher é aquele negócio de 2 pesos, 2 medidas, né? Tipo, a mulher foi feita para aguentar, pra sustentar. É a energia feminina do amor, gente. A energia, gente, feminina, os chakras. E, tipo assim, da mulher aguentar e de transformar. E muitas mulheres assumem esse papel. Assumem. Ai, nossa, eu vou transformar ele. Gente, ninguém transforma ninguém, pelo amor de Deus. Não existe isso. Eu tô há 20 anos e vai mudar. Mana, para. Eu sempre falo isso pra mim. Eu sempre coloco, às vezes, eu digo, olha, mana, para de ser gala seca e te esperta. Porque, tipo assim, aí muita gente vem falar, minhas amigas até me encarnam. Olha, mana, tu tá salvando muitas vidas. Porque muita gente manda mensagem. Ai, tu salvou minha vida. Aí, antes eu ficava assim, meu Deus, as pessoas são muito exageradas, né? Aí as minhas amigas, não, amiga, mas porque às vezes a pessoa tá precisando de uma palavra e do nada vem. Eu falo, não é possível. Enviada por Deus. E depois eu fui percebendo, tipo, muita gente eu fui conhecendo e tipo, aquilo que tu escreveu faz total sentido. Eu falo, e às vezes, eu vou confessar, às vezes eu escrevo mesmo, nossa, tô super inspirada. Vou escrever aqui alguma coisa que foi alguma experiência minha. Outras coisas não, tipo, ai meu Deus, preciso postar, vou postar aqui. Tipo, eu posto uma letra de música aleatório e para as pessoas faz total sentido, né? Porque esse processo criativo também tem a ver comigo, né? Mas nem tudo. Tanto que tem vezes que eu tô postando um monte de coisa triste. Aí vem alguém assim no meu direct. Mana, tu tá bem? Ou então, às vezes, eu entro no Twitter e tá lá. Ai, a menina do Manga Poética tá tão triste, acho que ela tá depressiva. Eu falo, gente, eu tô ótima, mas eu tô postando mesmo coisas aleatórias. Nem sempre tem a ver com o que eu tô passando, mas como as pessoas sabem, né, que é uma mulher que tá por trás. Por muito tempo eu até me escondi. Eu não queria aparecer, mas depois eu falei, não, vou aparecer, vou dar minhas caras. E, tipo, as pessoas entendem, né, e absorvem essas frases. Muita gente até tatua. Eu fico, gente, não façam isso. Eu já vi mesmo alguém que tatuou uma frase. Mano, tatuaram lute como uma moleca doida. Várias pessoas tatuaram isso. Eu fiquei, vocês são doidas. Eu já tatuei, mas eu que escrevi, né? Sim, eu tatuei o que eu escrevi, mas as pessoas tatuam. E várias frases. Umas frases assim que eu fico, gente, nada a ver. A pessoa fala, uma tatuagem. Eu falo, e como isso tem impacto, né? E olha aí, isso de fato tá tendo um impacto positivo, ao meu ver, né? Dessas mulheres que estão
se empoderando. E como nesse outro viés, por exemplo, do Red Pill, tem outro impacto, que é negativo. Ou seja, como o poder da internet hoje em dia, ele tá totalmente atrelado Com à nossa certeza. vida, ao nosso cotidiano. E aí eu fico me perguntando, será que... Eu fico me questionando assim sobre esse movimento, né, essa organização deles. E onde estão esses homens, né? Onde vivem? De que se alimentam? Quando a gente menos espera, tá do nosso lado. Com Pessoas certeza. assim muito próximas que têm esses pensamentos, que de repente fica ali mais incubado, mas outros não, falam. Eu vejo muito isso, que às vezes as livremente. pessoas se revelam muito até na internet. Quando soltam alguma notícia, assim, até... Aí eu me irrito horrores com esses portais de notícia, porque às vezes é muito tendencioso, né? Assim, as manchetes, eu fico, gente, nem é É pra isso. provocar. Aí as pessoas vão lá, aí eu vejo. Aí eu vejo, aí eu falo, olha, eu conheço. Eu vou lá, entro no perfil da pessoa, fico, olha, eu conheço, tá Ainda mais comentando Belém, né? Que a gente sempre Belém, se conhece. eu digo, olha, tá comentando isso, Engraçado, engraçado. Eu fico, olha, engraçado. Aí já vou logo lembrando, mas não era tu que não sei o que. Mano, eu vou logo pegar todo o histórico da pessoa. E uma época eu fiquei viciada pra fazer esse episódio, que eu tava pesquisando, fiquei viciada em ver se eu tinha amigos em comuns Que seguiam. nesses perfis, assim, de Red Pill Eu e nem tal. entrei no meu Instagram porque eu fiquei com medo. Já aparece muita coisa pra mim. Aí eu peguei o meu outro celular e fui pesquisar no outro celular. Aí quando eu vi, na minha televisão já tava. Olha, Meu Deus! tudo conectado. Eu falei, gente, eu não quero saber de vocês. Eu só peguei pra pesquisar. E, tipo, eu até não peguei nesse, porque eu fico, não, mano, eu fico o tempo todo pendurada no celular, de toda hora ficar aparecendo, e toda hora aparece. Aparece direto. muito. Eu gosto muito de TikTok. No TikTok eu é também. direto. Direto. Eu fico, gente, eu não quero. Não Não, sou eu Red Pill, pelo amor confesso de que Deus. eu fico, porque eu fiquei viciada em ver as barbaridades. Que eu fico, meu Deus, eu não tô Não, pra mim acreditando. aparece bastante. Mas pra mim até aparece outras pessoas comentando o vídeo. Aparece muito no Sim. TikTok pra mim. Tipo, É. de outras pessoas vendo, ficando, tipo assim, chocada Sim. com as falas, né? Principalmente, acho que aquela icônica, né? Que é da Campari e da cerveja. Sim, Que, aquilo gente, ali. aquilo eu fico... Como é que pode? O que... E ele achou de bom tom falar, né? Passar essa vergonha. Não bora na falar o nome internet. dele porque não merece, né? não merece esse ibope, mas tipo assim, a ideia dele, né? Tipo, não, ele entendeu aquilo como se fosse um teste, né? É, pra ele fazer o que a mulher queria, né? Porque a Não, mulher mas eles que ofereceu são a movidos por cerveja. testes. Então, é aquela coisa, né, da transferência. Eu a faço... pessoa Ele julga o projeta, outro né? por projeta. ela, né? Então, tipo, eu fiquei, gente, como é que pode? Quer dizer que a mulher, você não vai tomar uma cerveja? Não, vou tomar um Campari. Ai, mona, não, olha, sem paciência total. Só pra discordar, né? E segue essa lógica, né? De, tipo, num simples ato. Agora, tu imaginas viver um relacionamento com uma pessoa dessa? Tipo, ter um filho. Uhum. Cara, é totalmente fora da realidade. Tipo, hoje em dia a gente vê, né, nem ajuda, né? Nem, tipo, o homem ajuda, gente, não. São as divisões das tarefas, né? No relacionamento. O homem faz isso, a mulher faz aquilo e tudo. Imagina. Não Tu vai tem um fazer relacionamento jamais. com um homem desse. Ele vai querer só... Ele vai trabalhar e vai achar que é tipo assim, nossa, Não, mas eu tô... E esses coaches, eles são todos solteiros, né? Não sei por quê. Será? Uma coisinha assim. Eu acho Interessante. bacana também, nesse processo da gente entender isso, da gente ir mudando pessoas ao nosso redor. Eu sou muito assim, tipo... Eu sou tão chata que aí eu tornei minha mãe insuportável. Minha mãe é insuportável igualzinha, assim, meu pai, e tipo, na minha Legal. casa, só era meu pai de homem, né? Nós éramos todas Coitado mulheres. dele. Então, tipo, meu pai também já, tipo assim, ele já mudou muita coisa. Ele Isso é fala uma muito- coisa, ele... Não era Minha falar filha isso, né? Não era, já até sabe, entendeu? Tipo, Mas isso é muito legal, é um processo meu de pai, educação. tipo assim, meu pai trabalha, né? Até hoje, ainda não se aposentou. E, tipo assim, ele achava que ele tava, tipo assim, nossa, fazendo muita coisa. E aí, depois, eu trabalho, né? Sou professora, eu trabalho com a internet, sou empreendedora. Aí eu falo, agora, tu imagina se tu fizesse o que eu faço? Ele, não ia, eu ia ver cansado. Só que eu falei, então pronto, então para de te vangloriar achando que tu tá fazendo muito, trabalhando 8 horas por dia. Tu tá trabalhando normal. Mas era assim, uma coisa, nossa, mano, não. Calma. Aí, tipo, isso a gente vai mudando, né? As pessoas ao nosso redor. Eu e a mamãe, a gente já, o tempo todo. E aí, meu tio também mora lá em casa e a gente fica
Eu digo, Só não, treinando mãe, ele, eu falo, mãe, só. tu tá pior que eu. A minha mãe não deixa passar uma coisinha. Sério, que legal. Mas eu acho que é também sobre isso, né? A gente Sobre essa educação, batendo nessa tecla, né? A gente não tem, de fato, obrigação de educar ninguém. Ai, me educa. Sim. Tem muita essa fala, né? Ai, preciso ser educado. Não, para, que tem internet. O Google tá aí pra Tá isso, todo né? mundo, como diz até a Bruna Feia no story dela, o cabo do Google que passa aqui na minha rua, passa na tua rua também. Então vai pesquisar. Então, tipo, é muito sobre isso. Vai pesquisar, mas também não custa nada a gente ficar Sim. ali, né, Concordo. sendo a chata do rolê, mas que de fato isso vai transformar a pessoa. A pessoa em algum momento vai estar lá. Em algum momento esse homem vai enfrentar alguma situação de machismo que vai afetar ele e ele vai repensar. Ah, olha, faz sentido. E é isso uma aqui. cadeia, né? Impacta aquela pessoa e impacta as pessoas que estão ali ao redor dela Exato. também, no final das contas, né? E o que eu acho bem interessante a gente colocar aqui na roda é que fica parecendo sempre que quando as mulheres se reúnem aqui é só para detonar os homens. Não, não é isso. Eu acho que não tem que realmente ter uma rivalidade, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. A questão é o respeito mesmo das condições de cada um. E essa coisa de, o homem querer impor como a mulher deve ser, que isso sim é violento. Eles não conseguem enxergar a violência que praticam a partir dessas afirmações que eles fazem. E aqui eu acho que a gente não tem que seguir um caminho de violência, de que todo homem é escroto. Não é isso. Eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que o caminho é o entendimento mesmo, respeito. Eu acho que enquanto Sim. tiver essas situações, é importante a gente falar, a gente debater. Né? Enquanto Com existirem, certeza. por exemplo, falas opressoras sobre Exatamente. a mulher, a gente vai estar falando. Não é Exato. sobre, mulher quando se reúne é só pra falar Mas de eles homem. nos Gente, enxergam para, a como gente tem outras inimigas. pautas, tá? A gente não fica só falando de homem, pelo amor de Deus, tem mais o que fazer, inclusive. Exato. Mas é importante que a gente fale, principalmente entre nós, né? Pra que a gente leve essas pautas adiante, eu acho importante. Mas assim, o que eu acho que eles não devem nos enxergar como inimigas. Sim. Ninguém quer matar. Pode ver aí nas estatísticas o número, né, de o tanto que o homem mata a mulher do que mulher mata um homem. Dispare, não tem como comparar, né? Não tem como existe, comparar. Eu acho que nem existe esse enquadramento Esse- na lei. Não, existe não. o feminicídio, não o existe o feminicídio contrário. ele é de fato o crime De contra o ódio, né? fato Contra- da pessoa ser mulher, né? Sim. Ela Exato. morre por ser mulher, diferente de um homicídio, né? Exato. Que é uma coisa totalmente Totalmente diferente. diferente. Mas é importante que a gente leve isso e, de fato, reafirme, né? Qual é a pauta, né? Porque muitas vezes se perde, né? Sim. Isso eu vejo muito até numa faixa etária mais jovem, essa confusão até, né? Do que é feminismo, do que não é. Eu até, assim, eu não sou tão por dentro desses grupos, eu já fiz mais parte, mas muitas coisas, assim, não faziam sentido pra mim. Também não vou ficar, porque eu não tenho nem tempo de estar estudando, porque eu gosto de estudar pra falar do que eu sei. Mas eu sei que tem as correntes, né, Sim. do feminismo, mas eu entendo muito sobre isso, sobre o que eu acredito sobre esses locais de poder, sobre essa igualdade de ocupar os locais, sobre a importância de existir mulheres, porque enquanto não tiver mulher pensando leis para as mulheres, a gente nunca vai ser contemplada, né? A gente não vai ter Exatamente. contemplação na saúde, né? Nessa questão da mulher decidir sobre o seu corpo, sobre as suas escolhas. Então, a gente precisa, acho que, de fato, mulheres pensando políticas públicas para as mulheres. Esse é o meu ponto. Eu não sei em que ramificação do feminismo isso encaixa, mas eu penso que isso seria o caminho principal, né? mais, Sim. assim, rápido para que, de fato, a gente alcançasse uma equidade, né? Que acho que é isso que a gente Exatamente. busca, né? A gente não quer- É todo mundo no mesmo patamar. Não dá para ser igual, porque mulheres e homens vão ter necessidades diferentes. Por exemplo, os homens, eles não entendem a maternidade como a mulher, eles não vivem a maternidade como mulher. Realmente, nunca Então, vai ser igual. hoje em dia, a mulher, a gente já avançou muito até nisso, né? Porque antes as mulheres Sim. tinham pouco tempo de licença, maternidade. Sim, é. Aí já estendeu para não sei quanto, aí já tem outros órgãos que já Órgão estendem por mais público 60 dias. 6 meses, são 6 meses. E aí agora, alguns também já dão essa licença pro pai, porque eu acho que também isso é importante. É por isso que a gente tem esses papéis muito, muito diferentes. O homem tem uma licença de 7 dias. Gente, o que o homem vai fazer 7 dias com uma mulher que pariu e uma criança? Gente, não tem Sim. condições. Tem que ter Tem que ficar lá em casa, né? essa equidade para que o homem Claro. também viva esse processo, né? Então, também eu já vi pautas, eu acho que até de uma vereadora aqui de Belém, sobre a questão da licença menstrual, né? Sim. Mulheres, para que tenha, porque tem mulheres que, por exemplo, sofrem com endometriose. Então, são casos que realmente Específicos, precisam né? desse amparo, Sim. né? A gente precisa. Eu sempre falo, gente, se o homem
menstruasse, tu pode crer que a licença menstrual já existia há muitos séculos. Porque é uma coisa assim que ninguém... tipo assim, o homem nunca vai entender, né? O que é passar por esse processo. Mas se eles parissem, se eles menstruassem, mano, muita coisa já tinha mudado. Eu digo que até os exames, os remédios, se os homens vivessem isso, tivessem que fazer... Isso já tinha mudado há muito tempo, gente. Os processos de humanização e de modernização desses exames, né? Porque a gente vê que os exames das mulheres... Gente, ainda é uma coisa muito arcaica, que eu digo assim, gente, não é possível que isso não pode avançar. É um sofrimento, é uma coisa assim que não é legal. Mas que, se fosse o contrário... Isso tu pode... Rápido iam resolver. Rápido. É por isso que eu digo que ocupar os espaços de poder, eu acho que seria o ideal para que a gente avançasse nesse processo. Com certeza. Bom, esse papo foi muito legal. Foi tudo. Amei, Tiane. Ai, amei também. Obrigada pela presença. De Red Pill pra... Do nada, né? A gente falou de tudo. Mas é assim, mano, eu gosto de falar. Dá um recadinho aí, em alguma daquelas frases, sei lá, pros Red Pill. Olha, a frase que eu sempre falo pras mulheres, e que se quiserem tatuar, podem continuar tatuando. Lute como uma moleca doida, sempre. E eu, até um quadrinho, que acho que foi tu que escolheu, Bruna, que é de seguir sendo apaixonada. E como a gente fala aqui em Belém, né, no Pará, encegueirada pela mulher que a gente se torna a cada dia, né? Construindo a cada dia, ninguém nasce pronta, a gente tem também nossos processos, né? Ninguém tá isenta de reproduzir falas e reproduzir machismo, mas é importante que a gente tenha essa consciência a cada dia, né? E se transformando e se apaixonando pela mulher que você se torna a cada dia. Amei. Muito obrigada, gente, pelo convite. Bom, gente, quem quiser acompanhar esse episódio, pode escutar o podcast pelas plataformas digitais, mas também o videocast pelo oliberal.com, pelo Chá de Canela Podcast. Isso no Instagram, no YouTube e no TikTok também. E as redes sociais aqui da UNAMA. Nossa parceira, né? Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, UNAMA, e a todos que estão apoiando esse projeto.